Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, ex-vereadores. Senhor presidente, hoje eu quero me dirigir a Vossa Excelência, referente ao requerimento que eu havia feito para ser discutido, e o senhor explicou da questão do regimento interno, então eu vou apenas comentar ele agora durante a palavra livre. Senhor presidente, então, assim, sem nenhuma espécie de marcação ou perseguição a nenhum nobre vereador, a gente acaba entrando em discussões, em embates na Câmara, e às vezes motiva os eleitores a fazer questionamentos aos vereadores, e me questionaram uma situação que eu até não tinha nem conhecimento. Quando a gente não participa diretamente aqui da Câmara, a gente fica meio que fora das notícias. Então, me perguntaram e me indagaram referente ali, na época, o ex-presidente, senhor Godoy, da viagem que tinha sido feita à Polônia, na Croácia, e aquela razão disse, olha, eu vou fazer um encaminhamento, um pedido, porque a gente precisa, como vereador e fiscalizador do município como um todo, e até mesmo da Câmara, de qualquer pessoa, da presidência, a gente precisa pelo menos ter certeza das coisas se foram feitas da maneira correta. É claro, senhor presidente, que ainda não tenho uma posição assim prévia, sem muito embasamento ainda técnico. O que veio a interrogação, o que eu coloquei no requerimento, foi em relação àquela época, em janeiro de 2014, da parte de um convite feito, que teria que ter sido feito à Câmara de Vereadores, na pessoa do senhor presidente da época. E também uma discussão, uma justificativa de interesse público referente àquela visita a um outro país, que possibilitasse à Câmara essa autorização. Então, a gente pede a comprovação do convite, senhor presidente, a justificativa de interesse público do convite, a comprovação de participação no evento. Essa comprovação, eu lembro que quando eu era vereador, a gente participava de alguns cursos, eu fui em alguns em Florianópolis. Quando a gente voltava, a gente teria que trazer todos os certificados, a relação de presença, confirmando que justamente a gente estava lá. Então, eu não sei se isso existe, mas eu estou pedindo. E acredito eu que o prefeito, quando ele se ausenta do país, ele pede autorização na Câmara para ele poder viajar. E naquele momento era um momento de recesso aqui na Câmara. Então, analisando dessa forma, imagino eu posso até estar errado justo aí, nesse sentido, que naquele momento teria que ser pedido uma autorização à Câmara de Vereadores, que estaria em recesso, para que essa viagem se concretizasse em nome de São Bento do Sul. Então, por estar em recesso, a gente analisa da seguinte maneira, que a pessoa como presidente estaria se auto-autorizando naquele momento. Eu não sei se isso é certo ou se é errado, eu não analisei ainda, mas aí ficou essa dúvida, né? E também, senhor presidente, a gente se pergunta assim, né, a relação de comprovantes de notas fiscais e tudo, até eu tenho algumas que eu peguei lá na tesouraria. Algumas me causaram dúvida, que eu não vou nem me referir agora, vou deixar para uma próxima sessão, quero melhor analisar esses comprovantes. Mas ficou essa interrogação que me trouxeram. E não é nada em particular contra o vereador Godoy, mas sim um esclarecimento, que talvez se existiu alguma coisa de forma não regimental, que não consta no regimento, que talvez os próximos vereadores possam criar uma normativa, que isso possa ser feito pelos próximos presidentes, para que não se caia assim nessa interrogação da população. Que às vezes a população vai acabar se perguntando assim, até que ponto o próprio vereador, até, vamos dizer, eu posso me conceder sozinho uma viagem, vou e volto sozinho. Eu não posso, eu tenho que ter a autorização do presidente, nesse caso. E, na minha visão, naquele momento, teria que ter a autorização da Câmara de Vereadores. Talvez eu esteja errado, e a gente vai analisar toda essa documentação.
Eu peço ao senhor presidente... Me dá uma parte, vereador. Pois não... Vossa Excelência protocolou o requerimento número 205/2016 e, como não cabe discussão em relação a esse requerimento do plenário, isso é uma autonomia dessa presidência de lhe fornecer os dados que Vossa Excelência solicita, serão entregues todos os dados, sem haver a necessidade de discussão aqui, porque é entre os vereadores dessa Casa de Leis. Não há necessidade do requerimento ser discutido aqui, mas, democraticamente, como sempre temos feito, vamos lhe fornecer todos os documentos solicitados pelo seu requerimento. Eu gostaria, senhor presidente, que também fosse me cedido essa documentação e essas narrativas, caso de falta de algum, ainda essa semana, porque o meu mandato se conclui na segunda-feira, no dia 26, então seria a última sessão, pelo menos para mim ter assim, esse conhecimento, já que após esse dia do dia 26, lá a gente fica sendo normalmente um cidadão comum, sem ter a condição de se defender ou apresentar qualquer outra indicação nessa casa. Senhor presidente, então, dessa parte seria isso, e eu quero registrar também, senhor presidente, que hoje eu estive na tesouraria, eu fui na tesouraria pegar informação do ano 2013 e 2014, também solicitação dos meus eleitores, referente à rubrica criação. Essa rubrica criação, eu já estou coletando toda a documentação, nota fiscal, autorizações, para a gente poder ter uma análise mais apurada disso. Então, não vou comentar, não vou me alongar muito. Eu só quero deixar Vossa Excelência a par que a gente está fazendo, coletando essa documentação. E acredito eu estar fazendo o meu trabalho de vereador, que é o trabalho de fiscalizar aquilo que os eleitores pedem para a gente. Se fosse um caso de um pedido da prefeitura, fazia da mesma maneira. Então, não tem nada assim em especial, mas a gente está fazendo esse estudo lá e a gente tem certeza que tudo foi feito da maneira correta, como se pede nos regulamentos. Então, seria isso, senhor presidente. Não sei se estaria esclarecido a questão do requerimento. Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Vereador Fernando Malom. Vossa Excelência, vereador, tem um tempo de até 10 minutos para as suas colocações.